Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero trazer aqui hoje uma palavra abençoada. Irmãos, é com muito temor a Deus que eu estou aqui todos os dias, trazendo sempre uma palavra, uma reflexão e orando por vocês. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho minhas falhas, limitações. Eu sou pecador como qualquer pessoa, mas Deus colocou diante de mim essa tarefa, esse chamado. E eu me sinto muito honrado por Deus, porque Deus sempre faz muito mais do que a gente imagina, né, irmãos? Eu nunca imaginei que eu falaria para tantas pessoas, e eu louvo ao Senhor pela sua vida, você que está sempre compartilhando essas orações. Nós não podemos fazer a obra sozinhos, isso é impossível. O próprio Jesus disse: orem ao Pai pedindo por mais trabalhadores, porque grande é a seara, mas são poucos aqueles que estão dispostos a trabalhar. E quando você compartilha uma mensagem como essa, você está trabalhando na obra de Deus. Amém? Quando você também é um bom funcionário, quando você é um bom patrão, quando você é um pai exemplar, um filho exemplar, você está dando um bom testemunho de cristão. Tem pessoas, irmãos, que acham que ser um cristão atuante é somente um pastor, um missionário, um profeta. Não, irmãos. Todo cristão é chamado para viver o Evangelho e assim ser luz neste mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E assim como você não pode colocar uma candeia debaixo da cama, mas você coloca ela num lugar elevado dentro da casa, em cima de um criado, assim também vocês devem brilhar a luz de vocês através das boas obras. E as pessoas vão olhar para a sua vida, para aquilo que você está fazendo de bom, e elas vão glorificar ao Pai que está nos céus. Irmãos, o que mais me entristece hoje é a falta de santidade, é a falta de obediência no meio cristão. Isso dá um péssimo testemunho para as pessoas e faz com que muitos não queiram se converter, não queiram ir para os caminhos de Deus, porque eles olham para a vida dessas pessoas e o diabo sopra na mente delas: olha, você não precisa se converter, porque olha o que a pessoa está fazendo. E ela fala que é de Jesus. Continue com a sua vida aí, fazendo o que você acha que é melhor, praticando os seus pecados, porque Deus conhece o seu coração. Irmãos, o diabo vem iludindo muitas pessoas com essa ideia de que a pessoa não precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela só precisa ser uma pessoa correta, uma pessoa que não engana ninguém, que não faz mal para ninguém. Mas a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que nós precisamos obedecer à palavra de Deus. E isso é muito mais do que simplesmente evitar o erro, procurar fazer o melhor possível, é muito mais. Quando a Bíblia diz sobre obedecer à palavra, ela está dizendo em fazer a vontade do Pai. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não é fácil, é preciso renúncia, é preciso que você negue-se a si mesmo, tome a cruz, ou seja, esteja disposto à humilhação, à vergonha, tudo por causa de Jesus. Hoje em dia as pessoas não querem sair do seu comodismo, da sua zona de conforto. Elas querem obedecer a Deus, fazer a vontade dele, da sua casa, quietinho, sem incomodar ninguém, sem ter que assumir que agora essa pessoa é de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos reavaliar se realmente estamos dispostos a fazer a vontade do Pai. Eu sei que muitas vezes, como eu disse, não é fácil, mas vale a pena. É a única coisa que nos traz verdadeiramente uma paz interior. É quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre um profeta chamado Jonas, que ele recebeu um chamado de Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. E essa cidade era conhecida pela sua maldade, pelas atrocidades que os habitantes daquela cidade faziam. E para piorar, aqueles homens daquela cidade mataram os parentes de Jonas. Era um povo inimigo de Israel. E por causa disso, Jonas não quis pregar naquela cidade. Eu vou falar sobre isso e eu vou te dizer o que Deus falou com Jonas quando ele desobedeceu. É muito importante que você assista até o final e depois nós vamos orar e eu quero orar pela sua vida, tá certo? Antes de começar, só peço que você clique aqui, no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, como eu estava falando, Jonas, ele não quis obedecer à palavra de Deus quando Deus falou pela primeira vez: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue uma mensagem dura contra aquele povo. E a Bíblia diz que Jonas foi na direção oposta.
Ele tentou fugir de Deus como se isso fosse possível. E ele entrou em um barco e foi numa direção contrária. Só que a Bíblia diz que naquele momento veio uma forte tempestade. Jonas estava dormindo embaixo, na parte de baixo, e os homens que estavam lá em cima ficaram aterrorizados, porque aquele barco iria afundar. E eles então lançaram sortes para ver quem tinha desobedecido a Deus, quem tinha causado toda aquela tempestade. E então a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, uma coisa eu aprendo aqui. O crente, ele não pode ficar fazendo coisa errada, sabe por quê? Porque se a pessoa não se arrepende, se ela não está disposta a obedecer a Ele, Deus mesmo vai permitir a tempestade. É claro que o inimigo, ele lança tempestade sobre nós, mas tudo é permissão de Deus, para que a gente possa voltar para a presença dEle. Então, você que está sendo disciplinado por Deus, Deus está puxando a sua orelha aí, é para o seu bem, é para que você volte a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. Amém? O próprio rei Davi, ele disse: antes de eu ser castigado, antes de eu ser disciplinado por Deus, eu andava totalmente errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Irmãos, eu amo esse cuidado de Deus por mim e eu creio que Deus também está cuidando de você e cabe a nós obedecermos ao Senhor. E então a Bíblia conta que aqueles navegantes jogaram Jonas no mar, porque não tinha outra solução, o barco iria afundar. E quando lançaram Jonas no mar, imediatamente a tempestade cessou. E Jonas poderia ter morrido, mas Deus foi misericordioso. E a palavra de Deus conta que um grande peixe veio e engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Irmãos, naquele momento, Jonas ele fez uma oração de arrependimento. Ele sofreu bastante, absurdamente. E ele mesmo conta no seu livro, no capítulo 2 de Jonas, que as algas marinhas se enrolaram no pescoço dele. Ele estava a ponto de morrer. E então, Deus teve misericórdia e aquele peixe cuspiu ele de volta na praia. E quando ele foi cuspido, Deus falou novamente com ele. E eu quero ler com você Jonas capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Preste atenção, olha o que Deus disse. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Amém? Irmãos, Deus falou com Jonas pela 2ª vez. E qual foi a mensagem que Deus falou com ele? A primeira mensagem que Deus já tinha falado lá atrás, lá no começo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu sei que vocês também estão aqui me ouvindo hoje. E aí a primeira palavra que Deus te falou é: me obedeça, ande na minha presença. Assim como Deus falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Porque Abraão tinha pecado contra Deus. Abraão chegou a mentir para sua esposa. Abraão chegou a deitar com a empregada, com a escrava dele, ao invés de confiar nas promessas de Deus. Abraão cometeu várias falhas, mas até que Deus falou com ele: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. E aqui também Deus está falando com Jonas: Jonas, agora vá pregar a palavra como eu te ordenei da primeira vez. Estou falando pela 2ª vez. E então a Bíblia diz que Jonas obedeceu a palavra e ele foi para Nínive. E por incrível que pareça, quando Jonas pregou naquela cidade, a Bíblia diz que ele pregou em apenas um dia. E tudo mostra que ele deve ter pregado correndo, talvez sem muita vontade, mas ele fez o que Deus mandou. E toda aquela cidade, irmãos, se converteu. Aqueles homens jejuaram, eles ficaram com medo do juízo de Deus e se converteram. Foi a maior pregação de todos os tempos. A pessoa que mais ganhou almas para Jesus foi justamente Jonas, que não queria, mas ele obedeceu ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas só vão se destravar na sua vida. Os milagres só vão romper na sua vida quando você decidir obedecer. Se você está afastado do Senhor, dos caminhos dele, e você deseja que Deus te abençoe, saiba que Deus vai continuar abençoando, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. O próprio Jesus disse que Deus faz chover tanto sobre o justo quanto o injusto. Deus é misericordioso, mas Ele nunca vai te entregar tudo o que Ele tem para você enquanto você não estiver com seu coração alinhado com Ele. Amém? Você precisa estar na presença do Senhor, porque senão Deus vai estar abençoando uma coisa que está errada. Você está afastado e se Deus continuar te abençoando poderosamente, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai se arrepender.
Você nunca vai voltar para os caminhos dele. Então é por isso que muitas vezes Deus permite a tempestade. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por uma grande tempestade. Parece que nada dá certo, tudo está travado. E é por você que eu quero orar hoje. Deus já tinha colocado no meu coração que muitos de vocês estão passando por isso. E aí, irmãos, eu quero trazer aqui agora também mais um exemplo, porém esse é um exemplo de bênção, um exemplo de alguém que obedeceu desde o começo. Depois que eu contar esse exemplo, eu quero orar por você. Amém? A Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Jeremias. Ele era uma criança, ele era um menino quando Deus chamou ele. Lá em Jeremias capítulo 1 você pode ler como foi esse chamado de Deus. E Deus falou para ele uma palavra poderosa: Jeremias, antes de você nascer, eu já te constituí como profeta para as nações. E eu vou colocar as palavras na sua boca. E naquele momento Jeremias, ele falou: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou uma criança ainda, eu tenho muitas deficiências, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Mas irmãos, a Bíblia vai mostrando para nós, ao longo desses capítulos, que Jeremias, mesmo tendo toda a limitação, ele decidiu obedecer a Deus. E ele começou a entregar palavras duras para aquela época. Uma palavra ali de juízo, porque a nação de Israel estava corrompida, estava afastada dos caminhos de Deus. Só que ele foi fiel ao chamado. E a Bíblia vai mostrando que Jeremias sofreu muito por causa disso. No entanto, ele sempre foi obediente. Se você ler o livro de Lamentações, por exemplo, na Bíblia, fala sobre as lamentações de Jeremias, porque ele chorava muito. Ele era conhecido como profeta chorão. E aí teve um momento em que Jeremias recebeu uma palavra de Deus para entregar para o rei Zedequias. E a palavra era a seguinte: Zedequias, tome cuidado porque os babilônicos vão dominar Israel. Você precisa se render, porque se você não se render, os babilônicos vão tomar conta de tudo. E então ele foi preso por causa disso, foi considerado um falso profeta. Só que, irmãos, Deus estava com Jeremias. E da mesma forma Deus manda te dizer: você que agora tem sido obediente, você que tem andado na presença do Senhor, mas está sofrendo injustiças, Deus é por ti. Deus vai defender a sua causa, amém? Você que está na luz, caminhando com Jesus, saiba que Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. E aí então, irmãos, eu quero ler para vocês o que Deus falou para Jeremias. E você vai ficar impressionado no que Deus falou. Presta atenção, Jeremias capítulo 33, o versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando Deus lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Olha que interessante. Lembra de Jonas? Deus tinha falado pela segunda vez com Jonas. Agora Deus está falando pela segunda vez com Jeremias. Presta atenção. Assim diz o Senhor que fez a terra e afirmou: Jeremias, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Amém? Irmãos, olha que interessante. Deus falou com Jeremias aqui pela segunda vez. Jeremias, clame a mim e eu vou te mostrar coisas grandiosas, coisas insondáveis que você ainda nem conhece. Então aqui eu aprendo uma lição, irmãos. Quando nós estamos obedecendo a Deus e Deus ele vem falar conosco novamente, Ele só vai nos dizer coisas abençoadas. Deus não vai nos repreender porque nós já estamos obedientes, amém? Pelo contrário, Ele vai nos revelar coisas maiores que a gente ainda não conhece. Então, se você deseja somente ouvir coisas boas de Deus, se você deseja receber tudo que Deus tem para a sua vida, seja obediente, amém? Porque o que Deus vai te falar a seguir vai depender de como você está respondendo àquilo que Deus já falou com você. Guarde isso. Se você já tem uma palavra de Deus, Deus não vai falar mais nada a não ser que você obedeça essa palavra. E se Deus falar com você, está totalmente relacionado ao que Deus já te falou anteriormente. Se você está obediente, Deus vai te revelar coisas maiores. Se você está desobediente, Deus vai reafirmar a palavra. Obedeça, meu filho, não seja teimoso, não seja cabeça dura. Irmãos, Deus ele tem coisas maravilhosas para nós e eu espero do fundo do coração que essa palavra tenha tocado em você. Amém? O próprio Jesus disse: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, se você deseja subir de nível, esteja disposto a carregar a sua cruz, a fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Deus vai sempre te dar vitória, te defender. Quando a gente olha a história de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que quando o povo era obediente, por mais que eles fossem em menor número,
Por mais que fosse um exército pequeno diante dos seus inimigos, Deus sempre dava a vitória. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, assim diz o Senhor, a minha palavra não volta vazia, mas ela cumpre tudo o que foi determinado para ela. Então, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a pergunta que fica é, como nós estamos respondendo àquilo que Deus já falou conosco? Você está fazendo alguma coisa? Você já deu o seu passo de fé? Se Deus te entregou uma palavra de ministério, comece pequeno. Comece atendendo o convite de uma igrejinha, comece evangelizando no seu bairro, no seu vizinho. Faça alguma coisa, seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Glória a Deus. Então, irmãos, se vocês foram tocados por essa palavra, eu peço que vocês escrevam aqui, Deus falou comigo hoje. Aleluia. E agora eu quero ungir as minhas mãos, eu quero orar por vocês. E nós vamos levantar um clamor aqui, irmãos. Eu creio que não é à toa que você está aqui. Deus tem um plano, um projeto. Deus, Ele te ama muito. E com certeza Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele deseja te abençoar poderosamente. Glória a Deus. E no final desta oração eu peço que você compartilhe, envie para os seus amigos e seus familiares, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Enquanto eu estender as minhas mãos aqui, você vai fechar os seus olhos e você vai se concentrar nessa oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, que é santa, que é maravilhosa. E através do nome de Jesus, meu Pai, nós podemos chegar diante do Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez. Não porque merecemos alguma coisa, jamais, mas é porque Jesus já pagou o preço por nós. Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. E agora, meu Pai, a Tua palavra diz que nós podemos ser perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Oh, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste irmão e desta irmã. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sustentado eles. Se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Assim como Jeremias disse, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha mais para os nossos pecados. O Senhor enxerga o sangue de Cristo que foi pago em nosso lugar. Obrigado, Jesus, nós jamais poderemos retribuir o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós não temos condições de retribuir, mas nós só podemos te agradecer e principalmente dizer, Senhor, eis-nos aqui, queremos ser obedientes, queremos obedecer a Tua palavra, queremos ir contigo até o fim, mas tem dia, meu Deus, que é tão difícil, parece que não vamos dar conta, parece que não vamos suportar tamanha aflição. Mas, Senhor, neste momento nós reafirmamos a nossa fé, a nossa decisão de caminhar contigo até o final. Oh, meu Deus, fortalece os teus filhos, meu Pai, neste dia, que eles sintam o renovo do Espírito Santo, aleluia, que eles sintam a Tua paz, a Tua alegria. Glórias a Ti, meu Pai, que esse renovo espiritual venha sobre cada um. A Tua palavra diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Oh, meu Deus, renova nossas forças hoje, meu Pai. Olha para esta mulher, para este homem que estão completamente sobrecarregados. Eles estão cansados da batalha. Jesus, fortalece os Teus filhos. Derrama, meu Pai, desse óleo da unção. Despedaça todo o jugo. Eu sei, meu Pai, que muitas destas tempestades foram causadas por Satanás. E eu repreendo agora toda a obra do diabo, todo o plano de Satanás contra estas pessoas, porque agora elas decidiram obedecer. Então que cesse agora toda a tempestade, no poderoso nome de Jesus. Senhor, coloca a Tua mão, meu Pai, sobre cada ferida emocional, cada pessoa que está triste, que está desiludida, decepcionada. Pai, muitas vezes as pessoas à nossa volta nos frustraram, pessoas que dizem conhecer ao Senhor, mas que não demonstram amor, compaixão, assim como Jesus. E nós, meu Pai, falhamos por colocar a nossa esperança no ser humano. E a Tua palavra diz que nós devemos olhar somente para Jesus. Ó Senhor, tira de nós toda mágoa, todo peso espiritual, toda amargura, ressentimento. Nós não queremos, meu Pai, desperdiçar a nossa vida
perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar em nada. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão desperdiçando tempo, remoendo os erros do passado. Essas pessoas não conseguem se perdoar, por isso que elas se afastaram do Senhor. Mas Deus, atrai elas de novo hoje, meu Pai. Assim como o pai abraçou o filho pródigo, que fez tanta burrada na vida, fez tanta coisa errada, mas mesmo assim foi perdoado e teve a vida completamente restaurada. Faz isso na vida dos teus filhos, Senhor. É em teu nome que eu oro por eles e por elas. Eu te peço, Jesus, cura também doenças físicas. Eu repreendo toda doença em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão de poder, cura cada pessoa agora, em nome de Jesus. E sela esta oração, meu Pai, com a tua doce presença do Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que o amor e a misericórdia do Senhor venham sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu estava aqui orando, pedindo uma palavra, uma confirmação e Deus me mostrou que no final da oração você vai se sentir mais leve. Você vai sair daqui renovado espiritualmente, você vai sair daqui cheio de esperança e de ousadia. Amém? Deus me mostrou, irmãos, que muitos de vocês estão precisando desse renovo. Sabe, irmãos, toda vez que a gente se sente cansado, logo a gente acha que é uma batalha espiritual. A gente acha que o inimigo é quem está nos oprimindo, mas e se eu te disser que esse cansaço que você tem sentido significa uma falta de propósito na sua vida? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. A Bíblia fala que 2 homens entraram na terra prometida e conduziram todo aquele povo, que foi Josué e Calebe. A Bíblia conta que quando Josué e Calebe eles foram vistoriar a terra prometida, junto com outros 10 espias, somente esses 2 trouxeram um relatório otimista. O restante, na verdade, apavorou o povo e eles falaram: nós vamos morrer. Porque quando nós chegamos lá para conhecer a terra prometida, nós percebemos que naquela terra existem gigantes. E esses gigantes são violentos. A terra também está cheia de muros altos. Nós jamais conseguiremos alcançar essa terra. E Josué e Calebe foram os únicos que encorajaram o povo. Irmãos, não acreditem nessa mentira. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles que duvidaram, inclusive todo o povo que estava no deserto, eles morreram no deserto e não entraram na terra, por causa da sua incredulidade. Mas a geração seguinte, junto com Josué e Calebe, agora estavam diante da terra prometida. Eles chegaram finalmente naquele lugar que Deus havia prometido. Só que tinha um porém, os gigantes ainda estavam lá. E aí sabe o que aconteceu?
Caleb, ele fez uma declaração muito linda, eu acho aquilo encorajador para todos nós. Lá em Josué capítulo 14, Caleb falou o seguinte: hoje eu estou com 85 anos, eu já não sou mais moço como antigamente, há 40 anos atrás. Hoje eu já tenho uma idade avançada, mas eu, quando entrar nessa terra, eu quero enfrentar os maiores gigantes. Eu quero as regiões mais montanhosas, que são as mais desafiadoras. Porque eu estou aqui até agora, porque o Senhor me sustentou e Ele vai continuar me dando vitória. Irmãos, eu acho maravilhoso esse exemplo, porque esse homem tinha tudo para se acomodar. Ele tinha tudo para pensar assim: eu esperei até agora, eu vou colocar os jovens na frente da batalha, eu vou colocar o exército, eu vou colocar pessoas mais capacitadas. Mas não, irmãos, ele queria a vitória completa. Esse homem estava com uma ousadia tremenda, porque ele confiava no Senhor. Lembra do que eu falei? Às vezes o teu desânimo é falta de confiança, é falta de você se posicionar na presença de Deus. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de pessoas que se acomodaram e isso trouxe um preço muito alto. Irmãos, a preguiça espiritual, ela traz um conforto momentâneo, mas depois, irmãos, isso aí atrasa a nossa vida. Eu estou falando para você que muitas vezes até vai na igreja, você ora aqui comigo todo dia, você tem uma vida com Deus. Eu não estou questionando isso, mas eu estou dizendo que às vezes você poderia estar sendo mais ousado, você poderia estar rompendo mais em fé. Amém? Eu até me lembrei aqui daquele louvor, Rompendo em Fé. Olha, quando eu me converti, eu cantava ele de dia, de tarde, de noite. Eu amava aquele louvor. Ele é muito profundo, porque ele fala que a cada vez que a nossa fé é aprovada, Deus nos dá uma chance de crescermos um pouco mais. Então, se você está passando por um deserto, não desanime. Se você está fazendo a obra de Deus, a Bíblia diz: não desanime, porque no seu tempo, no tempo de Deus, você irá colher todas as bênçãos possíveis e muito mais. Deus é fiel, amém? Então não desanime, porque Deus está fazendo você crescer um pouco mais. Olha, nós já vamos começar com a mensagem. Depois nós vamos fazer uma oração. Eu peço muito que você fique aqui, porque nós vamos unir a nossa fé e Deus vai agir poderosamente na sua vida, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Agora sim, vamos começar. Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes o conforto, ele nos impede de cumprir plenamente o propósito que Deus tem para nós. E muitas vezes as bênçãos, elas estão exatamente onde o seu conforto termina. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que até homens de Deus, mulheres de Deus, eles se acomodaram em algum momento. E isso trouxe graves consequências. Por quê? Porque nós fomos chamados para batalhar. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus não te deu um pijama, Ele te deu uma armadura. Guarde isso. Deus te deu uma armadura para você batalhar, para você enfrentar, para você vencer e para você reinar. Amém? Quando nós lembramos de Davi, nós pensamos no quê? Nós pensamos nas vitórias, nas conquistas que ele teve, não é verdade? Mas teve um momento crucial na vida dele que a gente precisa se lembrar agora, que foi quando Davi se acomodou espiritualmente. Eu quero ler para você o que está escrito em 2 Samuel capítulo 11, o versículo 1. Olha só o que diz. Na primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e o exército israelita para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército amonita e cercaram a cidade de Rabá. Contudo, Davi ficou no palácio em Jerusalém. Olha que interessante, irmãos, esse detalhe aqui. Davi ficou no palácio em Jerusalém enquanto seu exército estava lutando na guerra. Então, em vez de assumir a responsabilidade dele como líder, como guerreiro, Davi simplesmente preferiu descansar. Talvez ele pensou que ele já tinha feito batalhas suficientes. Talvez ele pensou que ele merecia um descanso. E eu não discordo disso. Mas, irmãos, a Bíblia conta que enquanto ele ficou ali no palácio, enquanto ele ficou passeando por aquele lugar, enquanto ele ficou passeando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher muito bonita, uma mulher chamada Batseba. Aquela mulher estava tomando banho e Davi ficou ali contemplando, ele ficou ali cobiçando aquela mulher. E, irmãos, ele caiu num pecado muito grave na sua vida. Aquilo ali trouxe graves consequências para ele, para sua família.
E para você que não sabe, Davi mandou chamar aquela mulher, ele se deitou com ela, mesmo sabendo que ela era casada. Ele acabou mandando matar o marido da esposa, colocando ele na frente da batalha. Ou seja, Davi ficou totalmente cego espiritualmente, tudo porque ele parou de batalhar. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Quantos de nós hoje já estamos um pouco mais acomodados ou muito mais acomodados do que antes? Antes você ia na igreja, você jejuava, você orava. Agora parece que você está mais acomodado, parece que a vida começou a ficar mais cômoda, principalmente porque Deus começa a mudar a vida da gente, irmãos. E a tendência é que tudo começa a se resolver. A Bíblia conta lá no Salmo 34, versículo 19, que Deus livra os seus filhos de todas as aflições. Deus livra também, irmãos, a gente dos nossos medos, dos nossos pavores. Irmãos, e nisso a gente pode cair. Quando a gente começa que tudo está ficando redondinho, quando a gente começa a ver os milagres, o agir de Deus ao nosso favor, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Se a gente não tiver as mesmas atitudes que a gente tinha antigamente, quando a gente estava no deserto, passando por provações, a gente pode cair no pecado do comodismo, na preguiça espiritual e dar muitas brechas para o inimigo. E tem um outro exemplo também que nós não podemos esquecer, que é sobre Eli. Eli foi um sacerdote de Deus que ele liderava espiritualmente o povo de Israel. Para você entender melhor, ele era como um pastor, um líder religioso da época, e ele vivia cuidando das pessoas e ajudando elas a se aproximarem de Deus. E a Bíblia conta que ele tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. Eles também eram sacerdotes e eles tinham essa responsabilidade de servir ao Senhor no templo. Só que, irmãos, tinham porém, esses 2 meninos, eles eram arretados, vamos assim dizer, né? Eles eram abestados, por quê? Eles não queriam obedecer a Deus. Em vez disso, eles começaram a usar a sua influência, o ministério, para fazer coisas erradas, e Deus detestava as atitudes deles. Só para você entender a gravidade, irmãos, eles roubavam as ofertas que as pessoas traziam ao Senhor. Eles também se deitavam com as mulheres que entravam ali no templo. Irmãos, era uma coisa muito grave. E sabe o que aconteceu, irmãos? Esses meninos continuaram no erro, eles continuavam no pecado. E o pior, o seu pai Eli não teve coragem de repreendê-los, não corrigiu aqueles meninos e eles foram piorando e continuando no erro. O seu pai Eli, ele não teve coragem de repreender os seus filhos, ele não corrigiu eles em momento algum, ele preferiu ficar calado, talvez porque ele quisesse evitar conflitos na família ou por medo de causar desgaste emocional. Eli preferiu ficar cômodo nessa situação, só que, irmãos, ele pagou um preço muito caro, não somente por ele, mas também por toda a sua família. Porque Deus, irmãos, ele espera que nós, pais, nós sejamos responsáveis pelos filhos. Nós devemos ser instrumentos do Senhor na vida deles. E eu vou ler para você o que aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 3, o versículo 13. Olha só o que a Bíblia diz. Eu adverti você para que julgasse a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos. Você sabia que os seus filhos blasfemavam contra Deus e ainda assim não os repreendeu. Olha isso, irmãos, isso aqui é muito sério. Eli preferiu o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, como eu disse para você, talvez por medo de conflitos, por medo de causar um desgaste emocional. E quando a gente não corrige lá no começo, depois vai ficando cada vez mais difícil. Quantos vídeos a gente assiste aí de adolescentes dando trabalho, fazendo birra, não respeitando os pais, se levantando contra a autoridade dos pais. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não deixar as coisas sendo levadas sem que haja uma disciplina, sem que haja limites. Deus coloca limites na nossa vida, não é assim? Por que a gente não vai colocar limites na vida dos filhos? Porque isso aqui, irmão, sabe o que aconteceu? Trouxe uma desgraça para toda a família. Eli acabou perdendo o sacerdócio, os seus filhos morreram, foi uma tragédia familiar, irmãos. Então nós não podemos deixar de disciplinar. Olha, pegue firme mesmo com seus filhos, converse com eles. É claro que você não vai só chamar a atenção. Cada vez que você chama a atenção do seu filho, você deve também dar um abraço, você deve dizer que ama. Eu costumo dizer que cada vez que você dá uma bronca no seu filho, é como se você sacasse um dinheiro no banco. Se você ficar só dando bronca, é como se o seu dinheiro acabasse na sua conta. Da mesma forma, o coração do seu filho, ele vai se distanciar de você. Então, não é errado dar bronca, pelo contrário, a Bíblia diz que os pais que amam disciplinam os filhos.
Mas toda vez que você der uma bronca, demonstre o seu amor, demonstre o seu carinho, mostre que você quer o bem para ele, e isso vai ser bênção na vida do filho e vai ser bom para você também, e Deus vai se agradar da sua família. Então, irmãos, eu trouxe aqui esses exemplos para você entender que nós precisamos deixar de lado o comodismo, a preguiça. Nós precisamos obedecer à palavra. E será que nós estamos realmente fazendo a nossa parte ou nós estamos deixando de lutar as batalhas? Irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tem muitas pessoas que deixam passar as oportunidades porque elas não querem dor de cabeça. Elas não querem se envolver no ministério, elas não querem fazer aquilo que precisa ser feito. E tem um outro versículo só para a gente ler aqui, antes de nós fazermos a oração, que eu gosto muito desse versículo porque ele me traz um alerta de que eu tenho que regar todo dia. Todo dia eu tenho que fazer minha parte, eu não posso me acomodar. Esse versículo está lá em Provérbios capítulo 24, o versículo 30 e o 31, diz assim, Eu passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo, e tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e o seu muro de pedras em ruínas. Irmãos, isso aqui está falando exatamente sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente deixa de cuidar do nosso coração? Quantas vezes a gente deixa de vigiar sobre certos pecados, atitudes, amizades? E então nosso coração vai ficando cheio de ervas daninhas, que é o pecado. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, os nossos muros vão ficar em ruínas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Nós já vamos orar, mas eu quero pedir em seu favor que Deus, Ele te traga um alerta, que Deus toque no seu coração hoje e principalmente que Ele renove sobre você a presença dEle, porque é a presença do Senhor que nos dá ânimo, que nos dá esperança, que nos dá uma força, assim como Caleb, que mesmo estando velho, ele se sentia como há 40 anos atrás. Ele estava totalmente renovado no seu interior. Amém? O apóstolo Paulo diz que a cada dia o nosso exterior se desgasta, mas o nosso interior se renova a cada dia. Então eu vou orar pela sua vida agora. Eu quero que você escreva o seu nome e escreva-se na frente: Deus falou comigo hoje. Ou então, Deus é a minha fortaleza. Amém? Glória a Deus, e não se esqueça de compartilhar no final, mas nesse momento eu quero que você se acalme, feche os seus olhos e eu quero interceder pela sua vida e pela sua família. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Quantas pessoas hoje estão presas, estão numa cadeia, elas não têm acesso ao Evangelho, mas nós temos esse privilégio, meu Pai. Por isso eu quero te agradecer, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco, na oração da manhã, na oração da noite. Olha, Pai, eu só tenho que te agradecer, meu Deus, porque tem sido uma bênção. Quantas vezes eu me encorajei ao trazer uma palavra de encorajamento aos meus irmãos. Pai, mas nesse momento eu reconheço que muitas vezes nós escolhemos o conforto ao invés da responsabilidade que o Senhor nos dá. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós sabemos que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Nós sabemos que sem Ti nós somos fracos, mas contigo nós somos mais que vencedores. Ó, meu Deus, ajuda-nos a vencer a preguiça espiritual, toda acomodação que tenta nos impedir de cumprir o nosso chamado. Oh, meu Deus, eu oro nesse momento por cada vida que está me ouvindo agora. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui que estão enfrentando doenças, enfermidades físicas, emocionais. E em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal desapareça na vida dessa pessoa. Todo câncer, toda diabetes, hipertensão, pessoas que estão com problemas no coração, eu repreendo em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir agora, tira toda dor, meu Pai, toda artrite, todo problema de saúde nas articulações, nos músculos. Essa pessoa que está doente e os médicos não conseguem descobrir a causa. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai. Cura também as feridas da alma, liberta aqueles que estão sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quantas pessoas, meu Pai, agora estão tristes, pensando em acabar com tudo. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que o nosso valor não vem daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós conquistamos, mas daquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos tornando seus filhos amados e aceitos. Oh, meu Pai, eu oro para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir essa palavra, Pai? Homens que estão sendo negligentes na educação dos filhos,
homens que estão sendo negligentes como cabeça da casa, que não estão correndo atrás, são preguiçosos. Tira, meu Pai, essa preguiça espiritual desse homem. Ó, meu Deus, faça eles levantarem da cama, que esses homens possam encontrar um propósito na vida, que eles possam ter um encontro contigo, que eles possam renovar a aliança com o Senhor. Pai, eu oro também por esta mulher que não assume a posição como a esposa que edifica o lar. Tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor não deixe que nenhum pecado, nenhuma perturbação, nenhuma tentação do inimigo atrapalhe a nossa vida e corrompa os nossos bons valores. Pai, nos ajude a viver em santidade todo dia, que nós possamos ser como Caleb, que mesmo estando velho, ele se sentia como se estivesse jovem, e ele tinha fé, autoridade, esperança. E é tudo isso que nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê esse ânimo, essa coragem para enfrentar os desafios. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão passando um aperto financeiro, mas não têm coragem, não têm força para se levantar, para correr atrás. Ó, meu Deus, nos dê sabedoria, força de vontade para trabalhar. Pai, muitas vezes o ímpio, ele tem mais força, mais coragem do que o justo, do que aquele que anda contigo. Pai, nós sabemos que não adianta apenas orar, nós precisamos agir e que o Senhor nos capacite para isso, que o Senhor nos dê força para vencer essa preguiça espiritual, que o Senhor nos dê ânimo para vencer os desafios que surgirem no nosso caminho. Ó, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agora e eu te peço, Pai, tira, Senhor, todo mal, toda preguiça, todo ataque do inimigo e que o Senhor renove sobre nós a Tua presença e a Tua paz. Eu creio que essa mensagem de hoje, meu Deus, ela vai alcançar mais e mais pessoas. Eu creio que cada compartilhamento será uma semente que vai cair na terra fértil e eu creio que muitos tomarão uma posição a partir de hoje. E eu te peço, ó Deus, que essas campanhas de oração, essa corrente de fé nunca venha parar, mas que o Senhor nos capacite todos os dias a estarmos aqui em oração, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro, eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática.
E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.